Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar essa verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está no Evangelho de João, capítulo 15, verso 15. Evangelho de João, o Evangelho segundo João, capítulo 15, verso 15, que diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Amém. Então aqui a palavra de Deus está dizendo que Jesus, Ele chamou os seus apóstolos, os seus discípulos, de amigos. Jesus disse que Ele não ia chamar eles de servos, mas ia chamar eles de amigos. E aqui, em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, verso 50 diz, Mateus, capítulo 26, verso 50 diz: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Então, aqui está falando de quando Judas Iscariotes, chegou perto de Jesus para mostrar para aquelas pessoas que queriam prender Jesus quem era Jesus. Quando Judas Iscariotes se aproximou de Jesus, Jesus disse para ele: amigo, a que viestes? Jesus Cristo chamou Judas Iscariotes de amigo. Jesus Cristo, ele chamava os seus apóstolos de amigos. Jesus dizia que os apóstolos dele eram os amigos dele. Jesus não chamava eles de servos. Só que Judas Iscariotes, apesar de Jesus considerar Judas Iscariotes como seu amigo, Judas Iscariotes não foi salvo. Jesus não pôde salvar Judas Iscariotes, porque nós sabemos que Judas Iscariotes era ladrão. O próprio Senhor Jesus disse que Judas Iscariotes era ladrão, e Judas Iscariotes também era um traidor. E a palavra de Deus diz que os ladrões, eles não vão entrar no reino dos céus. Então Judas Iscariotes, ele não foi salvo, porque ele era um ladrão e era um traidor. Ele só pensava no dinheiro. Ele não amava Jesus Cristo, apesar de Jesus Cristo amar a ele.
E nós vemos aqui na palavra de Deus que o amor de Jesus não salvou Judas Iscariotes. Muitas vezes, hoje existem pregadores que pregam, olha, se tiver alguém que é mentiroso, que é ladrão, Jesus ele vai te salvar, você está salvo. Porque Jesus te ama. Jesus ele só quer seu coração. Aqueles crentes que usam roupas, que desagradam a Deus, aqueles crentes que falam mentira, aqueles crentes que roubam. Muitas vezes tem pregador que fala, não, esses crentes estão salvos, porque um dia eles batizaram. E Jesus ele só quer o coração. Mas a palavra de Deus ela nos ensina que Judas Iscariotes ele era um apóstolo de Jesus. Judas Iscariotes tinha poder para expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitar mortos, que Jesus deu esse poder para ele. Judas Iscariotes era um pregador da palavra de Deus, mas isso aí não salvou ele. E Jesus amava a Judas Iscariotes. Deus amava a Judas Iscariotes. Mas o amor de Deus, o amor de Jesus, somente não salvou Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariotes também, além dele ser ladrão, traidor, ele foi também uma pessoa que tirou a própria vida. Então, e a palavra de Deus diz, nos ensina que quem tira a própria vida e quem tira a vida de outra pessoa, essa pessoa também não vai entrar no reino dos céus. Então nós entendemos que Judas Iscariotes, ele não foi salvo. Apesar dele ser um pregador da palavra de Deus, apesar dele ser uma pessoa que Jesus amava ele, que Deus amava ele, ele não foi salvo. Deus não pôde salvar ele, Jesus também não pôde salvar ele. Então, essa história que Jesus só quer o coração, isso é mentira. Porque se fosse assim, Judas Iscariotes, ele seria salvo, mesmo fazendo as coisas erradas que ele fez. Então, somente o amor de Deus não salva a pessoa. A pessoa tem que amar a Deus também. E aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 14, verso 21, diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, aqui está dizendo que quem ama Jesus é aquela pessoa que obedece os mandamentos de Jesus. Então, para uma pessoa ser salva, não adianta somente Deus amar a pessoa, Jesus amar a pessoa. A pessoa tem que amar a Deus também. A pessoa tem que amar Jesus também. E amar a Deus, amar Jesus, não é a pessoa colar um adesivo no carro que diz eu amo Jesus, eu amo Deus. Não é a pessoa usar uma camiseta escrito eu amo Jesus, eu amo Deus. Não. Não é a pessoa usar um anel escrito Jesus. Não. Amar a Jesus, amar a Deus, é praticar a palavra de Deus, é obedecer aos mandamentos de Deus, é fazer o que Jesus Cristo ensinou. Aqui em Marcos no capítulo 10, em Marcos capítulo 10, no Evangelho segundo Marcos capítulo 10,
a partir do verso 32, fala sobre uma mulher que ela chegou perto de Jesus e ela fez um pedido para Jesus. Ela falou: mestre, faça com que os meus 2 filhos entrem no teu reino, e um assente à tua direita e outro à tua esquerda no reino de Deus. Ela pediu para que Jesus salvasse os 2 filhos dela, levasse os 2 filhos dela para o céu. Mas Jesus falou para ela: mulher, não cabe a mim levar os teus filhos para o céu, ou dizer que um dos teus filhos vai assentar à minha direita ou à minha esquerda no reino dos céus. Mas isso cabe ao meu Pai, que é Deus. Então não adianta somente a pessoa pedir: Senhor Jesus, me salva, me leva para o céu. Não, isso não adianta nada. A pessoa tem que obedecer os mandamentos de Deus. A pessoa tem que praticar a palavra de Deus. A pessoa tem que fazer o que Jesus Cristo ensinou, para que a pessoa seja salva. Porque quando uma pessoa aceita Jesus numa igreja, o que a pessoa fala? Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida. Mas isso não vai adiantar nada, se depois que a pessoa batizar, a pessoa não obedecer a Deus, não praticar a palavra de Deus. Jesus não vai escrever o nosso nome no livro da vida só porque a gente pediu. Deus, ele só vai escrever o nosso nome no livro da vida se a gente praticar a palavra de Deus, se a gente obedecer os mandamentos de Deus, se a gente fizer o que Jesus Cristo nos ensinou para fazer. É o que vai nos salvar. Quantos crentes que quando vão orar eles falam: Senhor Jesus Cristo, volta logo para me buscar. Essa oração também não adianta nada, porque se esse crente for um mentiroso, um ladrão, uma pessoa que faz coisas erradas, esse crente não vai ser salvo. Essa oração que ele está fazendo, pedindo para Jesus voltar logo, não vai adiantar nada. E também Jesus não vai voltar porque a gente orou pedindo para ele voltar. Ele vai voltar no momento que Deus disser para ele voltar. Porque perguntaram para Jesus quando que ele ia voltar, ele disse que ele não sabia, que os anjos não sabiam, mas que somente Deus é quem sabe. Então muitas vezes o crente está mentindo, fazendo coisas erradas e pedindo para Jesus voltar logo. Então, não adianta a pessoa dizer que ama a Deus, que é amigo de Deus, que ama Jesus, que é amigo de Jesus, e fazer a vontade do diabo. Isso não adianta nada. Jesus, ele disse que ninguém pode servir a 2 senhores. Ou a pessoa serve o diabo, ou a pessoa serve a Deus. A pessoa não pode servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. E aqui Jesus ele nos diz, em João capítulo 14, verso 21, que quem ama a Deus, que quem ama Jesus, é aquela pessoa que obedece os mandamentos de Deus, e obedece os mandamentos de Jesus. Então, para que uma pessoa venha ter o nome escrito no livro da vida, a pessoa tem que amar a Deus. E amar a Deus é obedecer a palavra de Deus. É fazer o que Deus ensinou para a gente fazer. Porque o livro da vida não está dentro de uma igreja. O livro da vida não está dentro de uma casa de oração aqui na terra. Então o livro da vida está lá no céu com Deus. E nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum obreiro, nenhum diácono,
nenhum pregador, nenhum evangelista, nenhum profeta, nenhum milagreiro, nenhum revelador pode escrever o nome de uma pessoa no livro da vida. Porque o livro da vida não está aqui na terra. E somente Deus é quem pode escrever o nome de uma pessoa que é fiel a Ele no livro da vida. E quem não é fiel a Deus, quem não obedece a Deus, já está escrito na Bíblia, lá em Apocalipse, que o nome dessa pessoa não vai estar escrito no livro da vida. Porque a pessoa não serve a Deus. Porque hoje tem pessoas que idolatram pregadores. Tem pessoas, que idolatram placas de igreja. Mas o livro da vida está nos céus com Deus. Porque a pessoa pode enganar o pregador. A pessoa pode enganar um pastor, um presbítero, um diácono, um obreiro. A pessoa pode enganar um profeta, mas a pessoa não engana a Deus. Porque Deus sabe quem serve a Ele e quem não serve. Então, muitas vezes, a pessoa, ela diz assim, não, eu vou ser salvo porque eu oro bastante, eu vou ser salvo porque eu passo a noite inteira lá no monte, na chuva. Mas, quando essa pessoa chega em casa e começa a falar mentira, começa a fazer coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, essa oração que essa pessoa fez no monte não vai salvar. Um pregador que prega a palavra de Deus e faz coisas erradas, coisas que desagradam a Deus, essa pregação não vai salvar ele. Uma pessoa que, em nome de Jesus, opera milagres dentro da igreja, revela a vida das pessoas, profetiza, mas isso aí não vai salvar a pessoa, se a pessoa fizer coisas erradas, coisas que desagradam a Deus. Porque Jesus Cristo mesmo disse que naquele dia vai ter gente que vai falar, mestre, em teu nome a gente não pregava, em teu nome a gente não expulsava demônios, não curava enfermos, e Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então a salvação é só para quem ama a Deus. E quem ama a Deus, pratica a palavra de Deus, faz o que Deus manda. Nenhum pregador pode salvar ninguém. Até o próprio Jesus Cristo, ele disse que ele não podia levar aqueles 2 homens para o céu. Ele não podia levar aqueles 2 filhos daquela mulher para o céu. Jesus Cristo não pôde atender o pedido daquela mulher. Porque Jesus Cristo disse que só vai entrar no céu aquele que Deus determinar que vai entrar. Somente aquele que o nome estiver escrito no livro da vida de Deus, e o livro da vida está lá no céu com Deus. E Deus só vai escrever o nome no livro da vida daquela pessoa que é fiel a Ele, aquele crente que é fiel a Deus. Então, que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós, nos ensinando a sua santa palavra. Amém. Então vamos fazer a oração para agradecer o Senhor Deus, a palavra que o Senhor Deus revelou é para nós. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, a tua palavra revelada para nós, palavra de salvação, porque o Senhor quer nos salvar, Senhor Deus. O Senhor quer que sejamos salvos. Eu te agradeço também, Senhor Deus,
tudo que o Senhor tem feito, Senhor Deus, em nossas vidas, porque o Senhor nos ama, Senhor Deus. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a todos nós, aqueles que estão vendo esse vídeo, suas famílias, nós que estamos aqui na casa de oração, a nossa família também, Senhor. E que seja feita a Tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. E eu te agradeço, Senhor Deus, por ouvir as orações que fazemos ao Senhor. Te agradeço, Senhor Deus, pelas respostas que o Senhor tem dado, Senhor Deus, às orações que fazemos a Ti, Senhor Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.